e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra se tornou um nome. A partir da inspiração da mensagem O Quarto Selo, irmão Branham pregando sobre o cavaleiro negro, cavaleiro preto, cavalo preto, cavaleiro montado num cavalo preto. E irmão Branham lê a referência de Apocalipse 2 e versículo 18, falando sobre a era de Tiatira, que diz assim: eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Irmão Branham diz que Deus é longânimo, amoroso, e Ele dá tempo para nós, para que possamos nos arrepender. E ao nos arrepender, que a gente possa voltar. Ao nos arrepender, a gente possa converter e voltarmos de onde a gente saiu. E irmão Branham diz no Quarto Selo 261 em diante: está vendo quanta longanimidade, que maravilhoso amor, não há amor como esse. Veja aqueles, até que os que cuspiram em sua face e coisas assim, Ele os perdoou. Esse é Deus. Veja, não rejeita a mensagem de Deus. Veja, foi-lhe pedido que se arrependesse e que voltasse para o lugar de onde caiu. Até mesmo no nosso tempo e do nosso meio, quantos saíram do nosso meio sem um motivo real para fazê-lo? Quantos têm cuspido na face da palavra sem motivo algum? Por que aqueles homens cuspiram na face de Jesus? Qual é o motivo? O que Jesus fez para que eles chegassem e cuspissem em sua face? Qual é o motivo do povo ficar pelejando contra essa mensagem? Contra a mensagem de um homem só? Contra a mensagem de João? Qual é o motivo de terem ido embora, abandonado a palavra? Mas mesmo assim Deus é longânimo e dá tempo para que possam arrepender-se. 263. E de onde ela caiu? Da palavra. De onde Eva caiu? A congregação diz: da palavra. Da palavra. De onde a denominação caiu? Da palavra. Aí está vendo? Nenhuma outra maneira, simplesmente toda vez retorna a palavra, a palavra. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se
é a palavra. Da onde caíram? Da palavra. De onde saíram? Da palavra. E a palavra se tornou um nome. Irmão Branham diz na mensagem O Segundo Selo, o pastor deu a dica do parágrafo, e eu achei, pastor, Segundo Selo 323. Lembre-se, nós não sabemos isso. Veja, vejamos, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama não é, mas se chama, é a palavra de Deus. Vocês entendem? O nome pelo qual se chama é a palavra. O nome não é a palavra, mas ele se chama a palavra. São duas coisas, ele e a palavra. O nome dele é a palavra, ele se chama pela palavra. Está parecendo confuso, não é? Mas irmão Branham salienta aqui o nome pelo qual se chama, ou seja, não é, mas se chama. Como que aqueles que caíram da palavra dizem que o novo nome é a palavra? O novo nome é a palavra, mas de certo modo a palavra tem um nome. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo se chamou Jesus Cristo. E o nome pelo qual ele se chama? Jesus Cristo. O nome pelo qual a palavra se chama é Branham. Você vê, tinha um nome que somente ele conhecia, somente ele sabia do sétimo selo, somente ele sabia dos 7 trovões, somente ele sabia a hora e o minuto que ele retornaria a segunda vez. E o som vai e volta. No princípio estava bom, bem no princípio. Mas o nome pelo qual se chama é Branham. Agora nós temos que provar isto pela palavra de Deus, porque ele, 324, dando sequência ao que o irmão Branham está falando, porque ele e a palavra são a mesma coisa. Está vendo? Note, não seus nomes, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E o irmão Branham diz na obra-prima, parágrafo 170, a palavra tem se tornado carne, exatamente como ele prometeu em Lucas 17 e Malaquias 4, e todos veem isso, é certo, Apocalipse. A palavra tem se tornado carne, e quando a palavra se faz carne, a palavra se faz sangue. É o quarto selo, meus irmãos, 263. Queres ver? Ou (287), o misterioso cavaleiro. Observe o que ele faz agora. Se opôs, recusou-se a se arrepender e voltar à palavra sangue original. A palavra se tornou sangue e carne. Estamos ou não estamos debaixo do sangue? Amém. Estamos ou não estamos sob o sangue? Amém. Mas o lugar onde todos podem se encontrar com Deus e ter companheirismo entre si é sob o sangue, e nós estamos sob o sangue da palavra do último dia. Graças a Deus. O sangue da palavra de Apocalipse capítulo 10, o sangue da palavra de Malaquias 4, o sangue da palavra de São Lucas 17, nos dizem que o Filho do Homem retornaria outra vez.
aquela palavra se fez carne. A palavra não se fez carne nos dias de Lutero. A palavra não se fez carne nos dias de Wesley. Mas dentro da era pentecostal, a palavra estava começando a tomar forma para se fazer carne. É o grão, a semente, e ali estava a carne, ali estava Deus se materializando, pulsando sangue nas veias de um homem. É festa das trombetas 238, uma expiação genuína, Cristo personificado no nosso meio. O que é então, meus irmãos? Se arrependeu, recusou-se se arrepender e voltar à palavra sangue original. A palavra se tornou sangue e carne. A palavra se tornou um nome. Se a palavra se tornou carne, a palavra recebeu um nome. Quando o bebezinho nasce, ele não recebe um nome? Porque ele nasceu, ele se fez carne. Você não dá um nome a uma criança que não nasceu. Você pode até ter um nome em sua mente para um bebê que virá, mas enquanto não nasce, você não registra. Amém. Enquanto os 7 trovões não nasceu, não foi revelado um novo nome. Mas quando ele nasceu no Monte Pôr do Sol, pôde-se pôr um nome nele: Bran. Amém. E você vê que o sangue e o nome estão sempre associados. Nome, sangue, vida, estas 3 coisas estão associadas e são a mesma coisa. A palavra se fez carne, a palavra se fez sangue, a palavra se tornou um nome. O único lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 68, no meio do parágrafo. Deus nunca pôs seu nome em mim. Ele nunca o pôs na igreja, seja metodista, batista ou católica, mas colocou o seu nome em Cristo. Não é verdade? Deus colocou o seu nome em Cristo. E o Cristo significa ungido. Se você notar em Mateus 24, a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos cristos, plural, porque haveria um Cristo. O irmão Branham, ensinando na mensagem dos ungidos dos últimos dias, diz que é nos últimos dias, disse Jesus, nos últimos dias surgiriam falsos cristos. Os falsos cristos só podem surgir depois que o verdadeiro Cristo aparecer. É verdade. Irmão Branham ensina que não é falsos Jesuses, é falsos Cristos, porque Cristo significa ungido, Messias, aquele que foi enviado. Nos últimos dias surgiriam os falsos cristos, mas haveria um verdadeiro Cristo. E Deus pôs seu nome em Cristo. E o irmão Branham pregou: Cristo é o mistério de Deus revelado. Deus pôs seu nome em Cristo. Você pode substituir no título da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado por Branham é o mistério de Deus revelado. É a mesma coisa. Sem abrir a mensagem, ao ler só o título, você já tem a pregação e pode pular e gritar. Sempre porque o irmão Branham não podia explicar a terceira etapa. Então vem pregações misteriosas para nós. Cristo é o mistério de Deus revelado. Como diz a mensagem do primeiro selo, que todos os mistérios da Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo. O mistério do novo nome é o ministério do 7º anjo. O mistério daquele dia e hora é o ministério do 7º anjo. É tudo aponta para um nome. A palavra se tornou um nome. Se a palavra se tornou um nome, de onde caiu a igreja? Do nome. Caiu da palavra. A igreja pode dizer: estamos com a palavra. Mas e qual é o nome da palavra? Mas
Vamos ler, meus irmãos? Colocou o seu nome em Cristo, o Emanuel ungido, e o nome está na palavra. É interessante que quando nós lemos aqui o segundo selo, que diz o nome pelo qual se chama não, o nome pelo qual se chama não é, mas se chama, é a palavra de Deus. Ele não se chama a palavra de Deus, é isso que o irmão Branco está falando. O nome dele não é a palavra de Deus, mas ele se chama pela palavra de Deus. E o nome está na palavra. Você entende? Irmão Branco, no único lugar provido por Deus para adoração, 168, e o nome está na palavra. O nome está na palavra. O nome não é a palavra. O nome está na palavra. Aqueles que não creem no ministério apocalíptico, vamos falar essa palavra bonita, de João em Apocalipse 10, 8 a 11. Eles têm tentado trabalhar contra a verdadeira noiva, mostrando um novo nome que se chama a palavra de Deus. Não, o nome está na palavra, mas o nome não é a palavra. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E o nome está na palavra, porque Ele é a palavra. Meus irmãos, eu me recordo agora, quando o irmão Brano pregou na mensagem Parado na Brecha, quando ele estava olhando aqueles 7 picos lá no estado de Montana, nos Estados Unidos da América, e Deus começou a falar com ele, que lhe daria um sinal eterno, e que ele deveria olhar para aquelas montanhas, e ele não via nada nas montanhas, e Deus disse: quantos picos tem a montanha? E o irmão Brano disse: 7. E Deus disse: eu te dou um sinal eterno. Meus irmãos, eu te dou um sinal eterno. E não entendo, Senhor, quantos picos tem a montanha? Quantos picos tem a montanha, meu irmão? 7. Você entende? A montanha, que a montanha é a palavra de Deus. Porque o irmão Branco diz na mensagem, senhores, esse o tempo, que quando ele estava interpretando o sonho do irmão Junior Jackson, ele estava sobre a rocha, sobre a montanha, interpretando as escritas que estavam sobre a montanha. E quando ele chegou no topo da montanha, ele recolheu uma alavanca do ar e abriu a copa da montanha, abriu a copa da Bíblia. E dentro da montanha havia uma pedra branca, que o sol nunca tinha incidido sobre ela, nunca ninguém tinha projetado luz sobre ela, nunca ninguém foi capaz de manifestar aquela pedra branca. E nós vemos Jesus falando: ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Apocalipse 19 tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Quantos picos tem a montanha? 7. Quantos selos tem esta palavra? 7. Quantas letras tem o seu nome? 7. B-R-A-N-H-A-L. E aí, meu irmão, quantas letras tem seu nome? 7. B-R-A-N-H-A-L. Quantos selos tem essa Bíblia? 7. E Deus disse: seu nome está sobre toda ela. Amém. O nome Brana está sobre toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Só você pode me chamar de louco, você pode me corrigir o quanto quiser, mas depois que a gente recebe a revelação, a gente fica doidinho, sabendo que o Centro Louvores
É desde Gênesis e Apocalipse, meus irmãos. Você sabe que quando Adão perdeu o livro voltou para as mãos do dono original, e lá na mão do dono original permaneceu durante todo o Velho Testamento. E o dono original é os 7 trovões, porque irmão Branco diz na mensagem de Deus, simplicidade, que os 7 trovões contêm os 7 selos. Adão perdeu o livro, os 7 trovões tomou o livro, e ali ficou os 7 trovões esperando que aparecesse um mediador para tomar o livro da mão dos 7 trovões. Como ninguém foi achado digno, os 7 trovões veio aqui e se transformou em Jesus e se mediou entre os homens e Deus, os 7 trovões. Você entende a nossa loucura? Aí veio ele no tempo, deixou de ser 7 trovões e veio ser Jesus, e cumpriu o papel da cruz e voltou para ser 7 trovões. Amém. O novo nome é o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Mas se Deus pôs o seu nome num homem, você acabou de ler que irmão Branco diz que Deus não pôs seu nome em mim. Ele não pôs seu nome em Jesus, mas o novo nome está na palavra. Amém. Está na palavra, não pode acrescentar, não pode diminuir, não é uma revelação que virá, é uma manifestação. Quando aquela manifestação é dada a conhecer, ali está o novo nome, porque o nome está na palavra, porque ele é a palavra. Então que é ela, a palavra interpretada, é a manifestação do nome de Deus. Meus irmãos, a palavra foi ou não foi interpretada? Amém. A palavra foi ou não foi interpretada por Brandon? Amém. A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Amém. O irmão Brandon fala no 7º selo que ele foi ao oeste e voltou com o Espírito Santo interpretando isto que estava sem escrever. E o que estava sem escrever? O novo nome. Não é isso, certo? O que estava sem escrever foi aquele dia e hora que Jesus não sabia, que lá em Mateus 24 ele estava falando. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O que estava sem escrever foi os 7 trovões de Apocalipse 10, que João ouviu e ia escrever, e não pôde escrever, porque Deus disse: sela o que os 7 trovões falaram. O que estava sem escrever é o novo nome, que Jesus disse: ao que vencer, escreverei sobre ele o meu novo nome. Mas quando viesse o 7º anjo, ele interpretaria estas escrituras para nós. O 7º anjo interpretou a segunda vinda de Cristo. O 7º anjo interpretou os 7 trovões. O 7º anjo interpretou o novo nome. O 7º anjo interpretou o nome que ninguém sabia senão ele mesmo. Você sabe o que é interpretar? É atuar, é manifestar, como num drama de um teatro. Você entende? Os atores são intérpretes. São intérpretes de um roteiro que eles leem e interpretam para o público, para que o público não precise ler o livro. Você entende? Você não precisa ler Romeu e Julieta. Assista ao filme. Eles estão interpretando a fala, as estrofes, os parágrafos daquele livro para você. William Branham interpretou a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus Cristo desceu no Monte Pôr do Sol, em 28 de fevereiro de 1963, e pôs um pé na terra e outro no mar, ali estava o grande ator, 7º anjo, interpretando sua segunda vinda. Ali estava Branham manifestando o seu novo nome. Mas eu me recordo aqui
de uma escritura misteriosa que o irmão Branham disse que fazia parte da terceira etapa e que ele não podia interpretar porque estava no idioma desconhecido da sua parte. Esse é o idioma de João. Amém. É o idioma desconhecido, é o português. Amém. Ninguém conhece o português. Eu sei porque eu lido com pessoas que vêm de toda parte do mundo, que passam lá pelo centro. E eles são europeus. Eles podem falar espanhol, podem falar inglês, francês, mas o português ninguém fala. É um idioma desconhecido e pelo jeito eles não dão muita importância para o português. É um idiominha de nada, de um paizinho de nada encravado na Europa. Um paizinho dessa finurinha. Você já viu o mapa da Europa? Tente achar Portugal. Um negocinho assim. Insignificante, mas ali saiu a língua. Ali saiu o idioma desconhecido. Ali saiu o idioma que seria propagada a maior mensagem de todos os tempos. Essa mensagem, olha meus irmãos, ela é até maior. A gente tem que segurar para não falar certas coisas. Mas quando é que um povo poderia conhecer o nome de nosso Deus? É verdade. O nome que os judeus viveram por centenas de anos e não ousaram pronunciar. E nós hoje sabemos qual é. O nome da coluna de fogo. O nome de Jesus. Você já pensou sobre isso? O nome de Jesus? Você já pensou? O nome de Jesus? Jesus não, o nome de Jesus. É Branham. É verdade. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Que eu já estendi, né?